Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Entrevistando Alunos. Aqui nós vamos lidar com as maiores dificuldades de quem está tentando passar em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é passar em cálculo no EAD. EAD significa ensino à distância. E hoje eu vou fazer uma entrevista com Ismael Caetano. Bom dia, Ismael. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Beleza. De onde você está falando? Eu falo de Votuporanga, São Paulo, bem no interior. São Paulo. Legal. Você está estudando uma federal daí, não é? Federal, Instituto Federal de São Paulo. É o IFSP? É assim que fala? É, Federal de São Paulo. Qual curso você está fazendo aí? Engenharia Elétrica. Nossa, engenharia elétrica você vai ter que aprofundar no cálculo, né? Porque além de saber cálculo, você vai usar os fundamentos do cálculo em várias matérias, né? De física, eletroeletrônica. Nossa, tem muita aplicação. Até específica da engenharia elétrica. Você já... É o seu primeiro contato com cálculo ou você já passou em alguma matéria que envolve cálculo? Fiz cálculo 1 e cálculo 2, só que eu fiz EAD. Ah, você fez no EAD. Com essa pandemia aí, todo mundo foi obrigado, né, a passar por registro online. Como é que foi o cálculo 1 e o cálculo 2? Você achou difícil? Como é que foi essa experiência? A gente, como que eu vou te dizer? Como foi o meu primeiro contato com cálculo, não só eu, como a maioria da minha turma, a gente teve dificuldade, sim, né? Mas a gente tentou e a gente conseguiu passar. O grupo todo junto, né? Passou. Fazer uma chamada lá, e a gente conseguiu. Quando a prova é online, né? Não tem muita fiscalização. Fazer uma chamadinha lá, um ia ajudando o outro, que sabia. Faz a prova toda em grupo, consegue consultar o Google, consegue consultar o material, aí é mais fácil. Você acha que se fosse presencial, você iria conseguir passar? Não. Não? Nossa Senhora. É muita coisa de cálculo. Não é só uma coisinha, sabe? Tipo, tem muita propriedade de cálculo, muita aplicação. Você tem de ter uma boa base matemática. O pré-cálculo, né? O pré-cálculo é muito importante. Como você me conheceu, Ismael? Eu estava estudando cálculo no YouTube, aí veio o anúncio, apareceu e eu fui e cliquei, e entrei no grupo, aí comecei a ver e tal, e estou aqui. Bacana. Você vai participar, né, da jornada Passei em Cálculo. Você estava estudando o quê quando apareceu o convite? Eu estava estudando a definição de derivada. Definição de derivada. Essa matéria é muito legal. Para quem gosta. Os alunos adoram. É tipo, tem as propriedades de derivada, né? Só que todas elas podem ser demonstradas com a definição. E a definição de derivada é limite. Aí é tudo acumulado, né? São 3 matérias principais. É assim, uma definição. São 3 matérias principais. Limite, derivada e integral. Só que a derivada é um limite e a integral também é um limite. Então a matéria é toda acumulativa, né? Sim, sim. Por que você decidiu participar dessa jornada aí? Eu tava vendo lá uma forma de passar em cálculo e eu fiquei curioso de ver, né? Tipo, deve ser um método melhor, sei lá, um ensino bem melhor. Como você é aluno, tipo, a tua linguagem é parecida com a nossa, entendeu? Diferente dos professores que têm um ensinamento diferente. Isso é verdade, porque os professores, né? As aulas dos professores de faculdade normalmente é muito formal. Sim, eles são bem formal, né? Estudaram bastante. Já a gente não, a gente... Professor de faculdade não passa macete. Né? Não existe macete. Tem que passar aquela regra formal, aí demonstra, passa o livro. Como é que é? Só tem a regra formal, sabe, do cálculo.
Ele só passa aquilo, não ensina de outra forma para a gente, tipo, aprender. Mais fácil, usando um macete para conseguir resolver mais rápido. Eu, quando comecei a estudar cálculo, né, já estava no regime presencial. Nossa, eu tive dificuldade demais. Eu estudei, mas eu estudei tanto, com medo de não passar. Nossa Senhora, eu virava noite estudando demais, com aquele livro do Sturt, né? Você já viu o livro do Sturt? Não conhece o livro do James Sturt? Você usa qual livro aí? Esteve, não é Esteve, sei lá, eu não sei, é um Estevam, que começa. Eu já vi. Eu já ouvi falar desse livro. Aqui, quando eu estudei cálculo, eu estudei com o livro do James Sturt. Ele é bem famoso também. Nossa, o livro tem uma linguagem muito complexa. Era mais difícil que a aula do professor. Eu só usava o livro para fazer as listas de exercício mesmo. O professor já tem uma lista de cada assunto, sabe? Só que não é para valer na atividade. Aí ele passava, tipo, uma questão, era um exercício com 5 questões valendo nota. E a gente fazia a nossa prova oral. Prova oral? Nossa, cálculo oral? Ele fazia uma chamada com a gente, aí ele perguntava lá, tipo, uma definição, o que a gente entendia de, por exemplo, de derivada, para que usar a derivada, sabe? Mostrava lá uma questão que a gente fazia. Nunca a prova oral de cálculo. Estranho. Estranho, mas é real. Normalmente prova oral, sei lá, prova de inglês, né? A gente fazia prova oral, mas... Prova oral de cálculo, que loucura. Mas então, a gente ficava coisa que a gente sabia e pelo nervosismo ninguém respondia. Nossa, deve ser difícil mesmo. E valia a metade da nota essa prova. Que isso? A prova oral? Que loucura. Sem fazer conta nenhuma. Nossa. Ele perguntava que ele queria saber o básico, era o que você ia aplicar quando visse aquela questão, sabe? Tipo, como resolver. Aí você dá tipo uma aula pro professor. Sim, como é uma questão, por exemplo, polinomial, eu ia usar a regra do tombo, sei lá, a regra da cadeia. Entendi. Nossa, que diferente. Eu nunca tinha visto, não. Mas você... Foi você clicou lá ele achou que era a gente. Como é que é? Foi um método que ele conseguiu para avaliar a gente, sabe? Que faz a prova escrita, né? Todo mundo consulta. A prova oral é uma forma de do aluno colar, né? Interessante. Então você estava lá estudando derivada pela definição e apareceu um maluco lá falando jornada passei em cálculo e você entrou, você topou participar do evento. Mas assim, você já passou no cálculo 1 e no cálculo 2. O que você está fazendo? Você vai começar o cálculo 3 agora? Sim, cálculo 3. Por que você está preocupado com o cálculo 3? Então, é por isso que eu estava estudando. Na verdade, o cálculo 1 e o cálculo 2 foi online, né? Foi no EAD. O cálculo 3 vai ser presencial? Não. Agora está explicado, então. Não tem como enrolar, não, né? Tem não, Você vai ter que recuperar as matérias que você não aprendeu de cálculo 1 e cálculo 2. Acho que uns 20%. A matéria é acumulativa, né? Começa a colocar mais variáveis. Então, no cálculo 3, a gente trabalha, por exemplo, com integrais triplas. Integral tripla. Aí, se você não sabe a integral simples, como é que você vai fazer a tripla, né? E a integral, para você resolver a integral, você tem que saber as regras de derivação. E para saber as regras de derivação, você tem que saber limite. Então, tá vendo? É tudo amarrado. Você vai ter que realmente aprender o cálculo 1 e o cálculo 2. Você passou no cálculo 1 e cálculo 2 sem saber a matéria? Tipo isso. Não só eu. 50% da minha turma. Quantos por cento? Hã?
Quantos por cento da sua turma? Eu acho que uns 50. 50? Ó, até que é uma porcentagem baixa. Normalmente uns 80, 90. Passa sem entender? Passa sem entender. Nossa. E tem como passar sem entender? Com prova online, né? Com prova online. Com EAD, muita gente passa sem saber a matéria. É comum isso, né? Infelizmente, eles não conseguiram criar um sistema para regularizar uma prova online. Imagina. Colocar um monte de câmera assim para o aluno não poder colar. Eles não conseguiram inventar isso ainda, não. Até no presencial. Até no presencial cola, mas aí é mais difícil, né? Pô, você tá Mas eles falam que eles colam na calculadora. Ah. Tem umas calculadoras que ela tem uma capa. E cola usando a capa. Cola as fórmulas na capa. Põe isso? Rasga a fórmula lá e vai abre a calculadora e fica vendo lá. O professor não vai pegar a calculadora para olhar, né? Pode ser que aconteça, mas... Nossa Senhora. Só as manhas para ficar colando na prova, né? Aqui na minha faculdade era difícil demais de colar. Nossa, eles ficavam em cima. Tem 3 fiscal na prova. 3 fiscal? 3 fiscal. Poxa, que isso? Como você faz alguma coisa errada? Se tem um cara atrás de você, você não sabe para onde que ele está olhando. Você não podia nem virar a cabeça. Meu Deus, me livre. É meio complicado de colar aqui. Você lembra o que você estudou em cálculo 1 e cálculo 2? Pelo menos o título das matérias? Cálculo 1, eu estudei limite... Não, eu estudei função polinomial, função trigonométrica, derivada, as propriedades, aí máximo e mínimo... Limite? Deixa eu lembrar. Limite. Também estudei limite. Foi limite primeiro. As propriedades e tal. Você começou com pré-cálculo, então, a matéria de funções. Passou para limites. Exponencial e trigonométrica. Depois foi para derivadas. Você chegou a ter integrais no cálculo 1? Não. A gente teve integral só no cálculo 2. No cálculo 2. A gente teve tópico de máximo e mínimo. Foi máximo e mínimo. Otimização, né? Calcular o máximo e mínimo de funções. É uma das aplicações de derivada. E no cálculo 2? Teve integrais? O que mais teve no cálculo 2? Nossa, a gente teve integral, mas a gente teve um assunto, só que eu tô esquecido aqui. Série sequência? Deixa eu só pesquisar aqui, 2 segundos. Entrar no Moodle. Série sequência, equações diferenciais. Sim, equação endos, foi endos que a gente teve, equações ordinárias, não, sei lá. Equações diferenciais ordinárias. Uhum. Você teve essa matéria com outro nome? A gente teve como que se diz, o básico dela, sabe, a introdução. Entendi, mas não chamava cálculo, não. Chamava cálculo. Dentro da matéria de cálculo 2, você teve EDO? Sim. Só que o professor falou que a gente vai ter essa matéria em cálculo numérico, eu acho. Cálculo numérico. Sim. Cálculo numérico mistura cálculo com programação. É divertido. Aí a gente viu o gráfico de uma função no cálculo 2, primitivas, noção intuitiva de integral, o teorema fundamental do cálculo, cálculo de área, de volume, comprimento e derivada. Focou mais em derivada e integrais, então, no cálculo 2. Aí a gente foi para... Depois que a gente entrou na parte de integral, que é integral definida e indefinida. E integral imprópria também? Hã? Integral imprópria. Você viu também? Usa bastante. Essa aí é legal. Hã? A integral imprópria é mais divertida. Depois que você resolve a integral, você tem que resolver um limite, né? Sim. Olha, pelo que você está me falando, o seu cálculo 1 e o cálculo 2 teve apenas uma variável. Você não trabalhou com mais de uma variável. Não teve integral dupla, derivada de x, y, z e w. Teve uma variável só.
Aqui, onde eu estudei aqui, né, eu sou de engenharia civil. O meu cálculo 1 foi limite derivada integral de uma variável. E o cálculo 2, aí veio limite derivada integral, só que de várias variáveis. Então não era só x e y, apareceu x, y, z. Aí, em vez de ser uma circunferência, era uma esfera. Em vez de ser uma parábola, era um paraboloide, tipo um túnel. O negócio Porque sabe, começou... integral, de derivada integral, é negócio de calcular a área, né? Sim, uma das aplicações. Só que Aquela eu estou falando figura... que o próximo passo é você entrar no mundo tridimensional. Aí, em vez da integral te dar a área, ela vai te dar o volume. Você aumenta uma dimensão, entendeu? Provavelmente o seu próximo cálculo, né, que é o cálculo 3, vai ser integrais, duplas, triplas, limite com duas variáveis, derivadas de duas variáveis. Você sabe esboçar uma parábola, por exemplo. Só que agora você tem que esboçar um paraboloide, que é uma parábola no espaço. É tipo, imagina um chapéu de aniversário, sabe? Tipo um conezinho assim, ó. É uma parábola no espaço. Nossa. Você tem, por exemplo, uma bola de futebol. Até agora, você imaginaria uma circunferência. Você consegue esboçar uma circunferência. No cálculo 3, você vai ver agora é uma esfera. Aí você vai derivar e integrar uma esfera no espaço. Não é em 2D mais, é em 3 dimensões. Entendeu? Eu acho que é isso que você vai ver no cálculo 3. E você vai precisar dominar muito bem o que você viu no cálculo 1 e no cálculo 2, né? Porque, basicamente, você vai ter que usar todas as propriedades que você aprendeu mais de uma vez, com a interpretação em 3 dimensões. E muito aluno meu tem dificuldade de entender a terceira dimensão, de visualizar, entendeu? Se você não consegue visualizar, fica abstrato demais. Então é importante... Como é que é? Fiquei até nervoso já. Você vai começar o cálculo 3 nesse semestre, né? Você falou que... E... Quando que começa? Vai ser dia 3. De fevereiro ou de março? De março. Já é 5. No mês 3, né? Entendi. Você tem um mês, então, para começar. Então, é esse mês que eu vou me estudar. Estou estudando. Entendi. Você tem 30 dias, aí, então, para pegar o tempo perdido aí, né? Vai que me ajude em alguma coisa, jornada, que vai ajudar. Você já chegar lá preparado para o cálculo 3, pelo menos revisar, né? Por isso você estava assistindo lá uma aula de derivada pela definição. Você já está com medo do cálculo 3 presencial, né? É, porque eu sei que eu vou precisar, né? E se eu não entender, quem vai me enrolar é eu. E agora, como eu tô tendo férias, é bem melhor eu ver agora do que eu ver quando começar presencial. Tipo, eu vou ter que voltar no assunto, sabe? E assim, você pode ter certeza que o seu professor ele não vai revisar o cálculo 1 e o cálculo 2. Ele já falou, gente, olha, eu não vou revisar. Porque os meninos falaram assim, né? Quando você chegar, você vai ter que revisar um monte de coisa que ninguém sabe de nada. Ele falou, infelizmente... Se ele ficar revisando o cálculo 1 e o cálculo 2, não dá tempo dele terminar a matéria, né? Porque é muito grande. Ele tem de terminar, né? É muito grande, é muito grande. O cálculo é muito grande. É bem extenso. Você que está na engenharia elétrica, então, você vai usar o cálculo como uma ferramenta para muita matéria. É pré-requisito para você fazer muita matéria avançada. E eu não quero pegar DP, né? Porque senão vai me atrasar. DP? O que é DP? Recuperação? Dependência de matéria. Você é reprovado. Na matéria. Você é reprovado. A gente chama de... reprovado. Entendi. DP. Não conhecia esse termo, não. Dependência. Eu também não... Cheguei aqui que eu conheci. Legal. Você já conhece alguém que foi reprovado em cálculo? Como está com 2 anos que está a pandemia, né? Ninguém pegou cálculo, ninguém reprovou em cálculo, assim, que eu conheço, sabe? Tá todo mundo passando, todo mundo feliz, sim, né? Mas o professor falou que presencial, geralmente 30% a 60% da turma fica em recuperação. Em recuperação, entendi.
Legal. Pô, tomar recuperação em cálculo é muito ruim, cara, porque atrasa o curso inteiro, né? Atrasa no curso inteiro, porque ela é pré-requisito de várias matérias. Sim. Se você, O- por exemplo, panela, você pode fazer física, um bocado de matéria que tem. Você atrasa o curso inteiro. Às vezes o cálculo 2, além de travar o cálculo 3, atrasa a física 2, atrasa a Sim, matéria de estatística, de geometria, né? O cálculo é sim. a matéria base para várias outras. Yes. Mas eu vou aprender, sim, daqui, vou ficar fera em cálculo daqui pro dia 3. É isso aí, você já está se preparando antes, você é esperto. Com certeza a maioria dos alunos aí vai deixar para estudar quando começar a loucura, né? E, nossa, imagina, você ter que revisar todo o cálculo 1 e o cálculo 2 para começar a entender o cálculo 3. Pô, Você vai dar mais ou menos mais de mês para entender. Então, você tá doido. Tem que é o recuperar o último. tempo perdido aí no EAD, né? Então, é isso que é, assim, um ponto negativo do EAD, né? Que nem todo mundo se. Eu nem me associei muito. O ponto, o ponto ruim do EAD é que muito aluno consegue passar sem saber a Tem, matéria, porque faz a prova em grupo, com consulta, né? Ele sim. consegue ser aprovado sem saber realmente a matéria. Só que tem muita Por vantagem, né, no EAD. Não, eu acho que as provas, não tem como fazer prova online, né? A prova tinha que ser presencial. Mas assim, as aulas no regime remoto é muito melhor que o presencial. Você consegue usar outras tecnologias, você consegue sim, ver a gravação, o professor está lento demais, você aumenta a velocidade. Às vezes você quer ver, eu quero assistir 5 minutos da aula 7. Você olha lá, pá, rapidinho e revisa. Como é que você faz isso numa aula presencial? não tem. Você tem que ser extremamente organizado com o seu caderno e tal. Você está lá na aula presencial, você tem uma chance para entender o que o professor está falando. Exatamente. O que eu mais gostei do EAD é poder ver a gravação. Antes da pandemia não existia isso, não. Aí você formou em EAD? Eu peguei o EAD no finalzinho. Eu peguei algumas matérias no EAD, mas 90% do curso foi no presencial, entendeu? Eu sou Nossa, da, eu sou da, eu sou da engenharia civil. Eu lembro que tinha umas matérias muito difíceis, tipo eletroeletrônica. Sabe que é uma matéria que o professor pegava pesado demais. E assim, a gente não conseguia aprender a matéria de primeira. Aí os colegas ficavam até gravando o áudio da aula para poder estudar em casa depois. Entendeu? De tão difícil que era aprender a matéria de primeira, né? Essa é a principal vantagem do EAD, você poder ver a gravação da aula, assistir quantas vezes você quiser. A gente vai ter eletrônica digital esse semestre também. Nossa, eletrônica Você tem digital. a geometria analítica? Geometria analítica, você vai ter Sim. também? Já fiz Ah, cálculo, já um fez? cálculo. Sim. A gente fez a álgebra linear Sabia que tem. Vocês estão vetores? em física, eu acho. Em geometria, não? VA a gente viu. Você viu? Tem derivada com vetores também. Sim, sim. É uma opção, tá? Para o seu cálculo 3 aí. Pode começar a Parece entrar. cálculo 4, os veteranos estavam falando. O cálculo 3 ou 4 aí, você vai ter que dominar bem essa matéria de vetores. Isso é, você fez essa parte no EAD, depois você pega o plano de aula lá do cálculo 3, pra você ter uma noção, né, do que vai cair. E às vezes você vai Sim, precisar de revisar geometria analítica e álgebra linear também, né? Ismael, qual foi exatamente. a sua maior dificuldade no cálculo? No cálculo 1 e no 2, né? Por mais que seja o EAD, qual parte, assim, é mais Cara, eu tive travada? dificuldade no pré-cálculo, tipo, em matemática básica, sabe? Tipo, fatoração, produtos notáveis. Então, eu tive de revisar isso também, sabe? Que
Às vezes eu até sabia, mas como eu não tinha uma boa base em matemática, eu tinha dificuldade. Aí eu estudei muito, sabe? Matemática básica no cálculo 1 e no cálculo 2, para tentar entender mais bem o cálculo. Que isso eu acho que é a dificuldade de todo mundo, tipo, não ter uma boa matemática básica, sabe? Que, tipo, na maioria a maioria dos alunos da minha turma vieram de escola pública, né? E você sabe que o ensino de escola pública é bem ruim aí. Aluno que veio de particular tem como se diz, está no nível mais avançado do que a gente, sabe? Em termos de ensino. Sim. Essa matemática básica, ela é muito importante, porque às vezes você usa uma regra de derivados de limites, aí você chega numa resposta muito grande. E você tem que usar, né, os conceitos de álgebra para você chegar numa resposta reduzida, né? Isso Sim. é uma dificuldade de muito aluno, que é a manipulação algébrica, tem que saber produto notável, são várias regrinhas, né? Porque o seu Faturar. professor não vai aceitar aquela resposta enorme, com cheio de linha, parênteses e tal. Você tem que organizar a resolução e chegar numa resposta simples. E às vezes, chegar na resposta simples é mais difícil do que usar as regras, né? Do derivado integral. Vezes você erra, né? Tipo, você tipo, uma regra de sinal, por exemplo, se você errar o sinal, já vai dar um número diferente. Sim. Pode ser, Como é que é? pode ser, tipo assim, uma coisa bem fácil, mas às vezes você se confunde e chega na resposta que você acha que é certo, mas tá errado. E aí vai depender do professor, né? Porque tem professor que considera seu raciocínio. Ele fala, ele errou só isso aqui, vou dar uns 50% da questão para ele. Agora, tem Uhum. professor, a O professor resposta é 2. Se você achou 2,3, ele te dá 0. Nem hora que você fez. que ele só olha a resposta. Só olha a resposta. Depende muito do seu professor, né? Então, Sim, mas eu acho que bom. Como é que é? Eu acho que o nosso é bem de boa, Não é professor. de boa. Ele considera a resolução, né? Acho que sim. Essa parte do pré-cálculo é muito importante. Será o raciocínio que a gente tinha quando ia fazer as atividades? Como é que é? Tipo, ele colocava lá, por exemplo, por que você colocou isso? Para que serve isso, entendeu? Ah, Quando ele mas só pra gente mesmo ver, sabe? Pra gente ver o erro da gente. entendi. Ele corrigia já ensinando, né? Legal. Uhum. Fazer tipo um esboço da questão pra gente, já respondida. E se você não domina bem o pré-cálculo, é difícil até de entender a aula do professor, né? O professor, Sim. na aula do quadro, ele passa uma regra e aquela matemática básica, muitas vezes ele faz de cabeça, né? Pula várias Sim. linhas e já faz um negócio Porque mais. a gente todo mundo sabe de matemática básica, né? Ele já assume que você conhece, né? É isso que você sabe de tudo de cálculo, de matemática básica. Tem faculdade que eles começam o cálculo 1 com pré-cálculo, né? Tipo, matemática básica mesmo. Na verdade, matemática básica é antes do pré-cálculo. Antes do Aquela pré-cálculo. parte de operação com fração, com decimais, porcentagem. Então, O, radiciação raiz quadrada. eu gosto, probleminha com radiciação, eu gosto de separar o pré-cálculo da matemática básica, porque o pré-cálculo é um pouco mais avançado, né? É. Mais avançado. É importante você saber a matemática básica também. Tem Sim. faculdade, por exemplo, que não deixa usar calculadora. Aí você tem que saber fazer aquelas continhas de multiplicação e divisão. Você não estuda há 10 anos. Imagina. A nossa deixa usar. Deixa usar a Depende muito. calculadora? Aí facilita, né? Você não precisa de ficar revisando aquelas continhas numéricas. Só que a calculadora, eles não aceitam a calculadora que faz conta com X, né? Calculadora gráfica, avançada. Como é que é? Calculadora científica? A calculadora científica é a calculadora que eles deixam usar. Só que ela não resolve conta com X, ela não resolve equações com X.
Nossa. Entendeu? Porque a calculadora gráfica, se você colocar a equação com x, ela te dá as raízes, te dá o gráfico, te dá a derivada integral, te dá tudo, né? Agora, essas calculadoras gráficas, elas são caras, tá? Tipo, 700 mil reais. 700 a mil. R$700? 700 mil, não. Entre 700 e R$1.000, uma calculadora gráfica boa. Normalmente a gente usa, o engenheiro usa a calculadora gráfica para trabalhar, entendeu? No mercado de trabalho. Agora, na faculdade, eles não deixam usar essa calculadora avançada. Então, a vantagem de usar a calculadora é resolver continhas numéricas. Só que a parte que tem x, né, a parte algébrica, não tem escapatória, né? Você tem que dominar bem essa parte não da matemática básica, mas do pré-cálculo mesmo. Sim, sim. As aulas do professor, você conseguiu acompanhar bem? Você não entendia o que ele falava? Eu sempre acompanhava, assim, a aula dele. Você conseguia entender a resolução? Essa parte era tranquila para você? Essa parte era bem melhor, que ele explicava, assim, até bem, sabe? A gente poderia ver de novo, então facilitava bastante. Podia ver de novo na gravação, né? Então, a gente podia entrar em contato com ele para tirar alguma dúvida. Tinha a monitoria também. Você estudava pelo livro? Você estudava? Eu Você gosta? PDF, Você estudava pelo PDF do professor? sim. O PDF do livro ou o PDF do professor? É o PDF do livro. Ah, O sim. professor passava a gente. E você conseguia acompanhar o livro? Você conseguia entender o livro? Eu geralmente fazia de cada assunto 3, 4, 5 questões. Eu via resolução, tipo, no YouTube, sabe, de questão. Aí tentava fazer, via as resoluções já prontas, sabe, de questão, modelo. Entendi. Você conseguiu passar no cálculo 1, no cálculo 2 sem realmente aprender a matéria, né? Exatamente. Por isso que você está correndo atrás do prejuízo agora. Sim. A jornada Passei em Cálculo, ela vai começar segunda-feira agora. E, nossa, eu vou te passar vários macetes lá. Você vai ver que eu uso uma linguagem, é o que você falou, eu uso mais a linguagem que o aluno gosta, sabe? Tipo, é isso aqui que vai cair na prova, usa esse macete aqui. Porque eu tive que estudar muito para pegar esse macete, para descobrir os padrões. Perdão, você faz aula particular, né, também, ou não? Sim, eu já dei muita aula particular. Online, você tem, tipo, tirar monitoria, essas coisas? Se no caso, um dia eu quiser uma dúvida, sei lá, você pode me ajudar, assim, eu pagando? Sim, eu trabalho com aula particular também. Eu dou aula particular desde 2015. Tem um bom tempo aí. Em que ano? Oi? Ah, você dá aula particular de matemática, né? Desde Dou 2015. aula particular de cálculo e estatística, principalmente. Desde 2015. Ah, entendi. Nossa, eu já ajudei muito aluno a passar nessa matéria. Então, eu trabalho com aula particular também. Mas nessa jornada Passei em Cálculo, eu vou mostrar vários macetes, sabe? Que eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar. Porque os professores da faculdade, eu não sei se é uma obrigação ou se é uma tradição, eles passam do jeito convencional, daquele jeito formal, entendeu? E eu tento passar alguns macetes que eu aprendi na prática. Por exemplo, eu já fiz mais de 1.000 exercícios de integral. Muito mais. E eu comecei a perceber padrões. Tipo assim, nossa, exercícios aqui eles são diferentes. Mas a estratégia de resolução deles é a mesma. Eu tive que estudar muito para entender aquele padrão, para entender aquela estratégia, sabe? Eu acho que eu não fiz questão de integral. Para aprender sem praticar. Eu gosto de fazer muito exercício para fixar, né? Para fixar a matéria. Quando eu fui, depois de fazer mais de 1.000 exercícios, eu achei esses padrões. Aí,
a minha ideia, né, nessa jornada é já passar o padrão pronto para o aluno, entendeu? Vocês não vão precisar de fazer 1000 exercícios que nem eu fiz para descobrir o macete, para descobrir o padrão. Bom, que você vai ajudar bastante gente. Eu já passo o padrão pronto. É assim, ó, se acontecer esse estilo de exercício, você vai usar esse macete aqui. E em vez de você usar o método convencional, que vai demorar lá 2, 3 páginas, dá para você fazer em 22 minutos. Nossa. Tem cada macete. Assim, eu custei para descobrir, viu? Eu não sei se esses macetes já existem, sabe? Porque a maioria deles foi eu que descobri fazendo mesmo. Eles podem até existir, mas se existir eu não conheço. Os professores devem conhecer. Ah, não sei, deve conhecer. Mas a maioria deles, eles preferem passar o método formal, né, que está no livro e tal.